Estão chegando aí. Tá, mais uns 3 minutinhos aí, a gente começa. Deixa eu ver, tem 9 pessoas só. Boa noite, professor. Boa tarde. Acabei de falar no grupo, tá? E daqui a pouco a gente vai começar. Esperando o pessoal falar. Pessoal que o sistema, eu corrigi no sistema, mas o sistema acabou não corrigindo a última questão da nossa parcial, certo? Em detrimento disso, o que eu fiz? Eu lancei os 500 pontos, não sei se já está aparecendo para vocês, mas eu lancei desde ontem para todos aqueles que erraram a última questão. Os que tiveram 1.500 pontos, eu não vou prejudicar, né? Apesar de ter errado a última, mas eu não vou prejudicar. Eu vou deixar como está. E os que erraram em detrimento da correção está errada, mesmo eu tendo corrigido, o sistema não corrigiu. Acho que ele já tinha. Aí eu lancei, né, desde ontem, mas já deve estar aparecendo. Alguns já devem ter aparecido, né? Os 500 pontos. E assim, alertar o pessoal que tudo tem que ser via a líder, né? A gente queria até, tinha uma vontade de atender particularmente cada um, né? Mas isso é impossível, né? É impossível atender particular. E como a gente não tem esse costume de coletividade, né? A gente ainda não tem esse costume. A gente, da década de 80 para cá, a gente não desenvolveu esse costume de coletividade, que é muito um atendimento pessoal. Mas, às vezes, não, é lógico que não dá, não tem como. Somente nesse momento que... Por isso que se cria líder, se cria e-mails coletivos, apps coletivos, para que não se perca, né? Imagine cada aluno, cada coordenador, cada instituição, cada colega de trabalho, ia ser uma coisa incontrolável, né? Mas eu acho que a pandemia vai ensinar a gente a ser atendido mais coletivamente, né? Isso é bom. Tá bom, vamos... Deixa eu ver, tem 11, ainda tem poucos, né? Ainda tem poucos. Ainda tem poucos.
Tô achando que não vai vir mais muita gente, não, viu? Chovendo, pessoal para pegar ônibus, para vir para a aula. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de hipocalcemia pós-parto, né? É importante. Nós já sabemos, né? Já está bem batido isso, que após o parto, a, a vaca, a búfala, ela entra em balanço energético negativo. Para a gente lembrar um pouquinho o que é isso, é que a exigência dela é tão grande que suplanta a exigência da manutenção e da produção. Numa exigência em quilos caloria diária, em que mesmo que ela comesse uma vez e meia mais, ou quase 2 vezes e meia mais do que ela aguenta, ela não conseguiria produzir essa quantidade de energia. Por isso que ela chega em balanço energético negativo. É importante que vocês em clínica leiam muito a parte de nutrição, né? O Andrigueto, fisiologia de Dux, para entender, né, o que é um balanço energético negativo. Bom, o que se faz necessário é dar alimentos de excelente qualidade no pós-parto, seja ele em termos de proteína, carboidratos, macro e microminerais, e dentre eles está o cálcio. Por exemplo, eu posso ter uma dieta rica em cálcio, mas cálcio de baixa qualidade, e que o cálcio depende de um balanceamento com fósforo. Através de um desbalanceamento na nutrição da relação de cálcio e fósforo, lógico que a depender da raça, do nível de produção, da idade, do aporte nutricional, que vai levar em conta a forragem. Se esse desbalanceamento, né, de cálcio e fósforo ele for atingir fisiologicamente o animal, eu posso ter uma queda de cálcio. Isso é muito comum, às vezes, o cara diz assim, mas eu estou dando em alimentação para quê? A ração tem tanto de cálcio, não sei o que lá tem tanto de cálcio, mas ele não balanceou com fósforo. Muitas doenças metabólicas, elas são devido ao mau balanceamento. Às vezes, carência e, às vezes, excesso também, certo? Então, mas nesse caso, ele já está dizendo hipo de baixa, né? Baixa calcemia, quer dizer, cálcio sistêmico, baixo aporte de cálcio sistêmico e que os tecidos não estão aproveitando, né? Isso quer dizer a hipocalcemia, né? E geralmente ela se dá pós-parto. É uma doença metabólica de curso agudo, que ocorre mais comumente pela época do parto, em fêmeas bovinas adultas, se relacionando, portanto, com o começo da lactação, né? Pariu, iniciou a lactação, caracterizando por hipocalcemia, fraqueza muscular, quer dizer, baixa de cálcio circulante, fraqueza muscular geral, por flacidez da musculatura esquelética e diminuição do tônus da musculatura lisa. Colapso circulatório, com alteração da pressão arterial e depressão da consciência, né? Então, são sintomas, né? São sintomas que são vistos na hipocalcemia pós-parto. Isso é importante a gente definir. Então, essa é a definição mais completa que a gente tem da hipocalcemia pós-parto. Caracteriza por um quadro clínico inicial de hiperestasia, seguido de depressão nervosa e parisia. E, se não tratada, pode evoluir para um quadro profundo de depressão.
que culmina com a morte na maioria dos casos, né? Então, aquele animal fica ali, eu não sei quem estava uma vez, mas acho que foi uma ovelha. Quem estava uma vez comigo numa ovelha por hipocalcemia, uma DORP, eu acho que foi uma DORP. Hipocalcemia pós-parto, né? Uma ovelha muito gorda, excessivamente gorda, né? Mas o balanceamento de cálcio... Essa não a questão da hipocalcemia foi porque o balanceamento de cálcio e fósforo ele estava mal feito. Tinha cálcio, mas devido à correlação, o cálcio não era aproveitado. E os tecidos com baixo aporte de cálcio, né? Eles acabam não tendo contração e todas aquelas junções, né? Conectivas de quimiotaxia que acaba dificultando quando a gente não tem o aporte de cálcio disponível, né? Eu posso ter cálcio e posso ter cálcio, mas ele não está disponível. Geralmente se vê esse quadro, né? Dificuldade na injeção do leite, às vezes o rosto inchado, alguma dos membros inchados, né? Hiperestasia, dificuldade na injeção do leite, né? A gente pode ter essa dificuldade na injeção do leite, e o animal se encontra aí em decúbito lateral, né? E é importante, né, que esse animal seja virado. Vocês estão vendo aí que essa vaca ela está com o lado esquerdo para baixo, né? Isso a gente tem que providenciar imediatamente ela ficar de decúbito external. Para quê? Para que não se sucalque o rumen, ele acaba pressionando o nervo vago, e o nervo vago vai dificultar em toda a parte do sistema autônomo, né, da emissão de estímulos do sistema autônomo, para que haja a digestão, para que haja o peristaltismo digestivo, para que haja a ejeção do leite, para que haja a movimentação dos membros. Então, ruminante não se deixa deitar com o lado esquerdo para baixo, né? Ele deve deitar de decúbito externo, decúbito external. O quadro clínico da hipocalcemia, ele se manifesta em 3 estágios distintos, dependendo da concentração da calcemia, né? Há a citação clássica de 3 fases distintas. Gente, é lógico que isso é bem didático, né? A gente pode ter alguma fase dessa que a gente nem perceba, né? Pode ser que uma fase dessa seja pulada, mas é bem clássico para que se tenha uma avaliação didática de como são essas fases. Primeiro, a excitação e tetania, né? Então, vem a excitação, o animal se sente desconfortável, né? E ele aí começa a ficar bastante excitado. E a tetania, que é o enrijecimento da musculatura estriada, né? Então, ele começa a entrar em tetania. Bom, na segunda fase, ele começa a ficar de decúbito external, né? Porque ele ainda tem um certo controle. O ruminante, ele quando deita, ele deita de decúbito external. E aí, ele passa por uma terceira fase de decúbito lateral. Geralmente, decúbito lateral esquerdo, mas pode ser de direita também. Na verdade, o decúbito lateral, o ruminante tanto faz direito como esquerdo. O esquerdo é bem pior, né? Porque ali está o rumen sucalca todos os órgãos que pressionam os nervos vagos que passam ali pela parte espinhal. Então, essas 3 fases são fases clássicas. Mas para que serve eu saber essas 3 fases? Para eu saber como eu vou intervir, né? A fase de excitação, se eu chego lá e encontro uma vaca ainda numa fase de excitação e tetania, bom, eu sei que essa vaca está no início, né,
da hipocalcemia. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma hidroterapia, né? E eu vou hidratando esse animal e vou oferecendo gradativamente o cálcio. Geralmente também, para melhorar a questão da tetania, a gente oferece alguma vitamina B12 com cobalto, né? Não muita, mas alguma vitamina B12 com cobalto, vai depender da indicação e que tipo de vitamina vai ser e que tipo de cobalto vai ser, né? Se é sulfato de cobalto, se é hidróxido de cobalto, que já é de baixa qualidade. Eu vou tendo eu já sei que eu estou na primeira fase. Ora, se o animal está na primeira fase, eu tenho uma chance maior de tratar esse animal e esse animal recuperar. Se eu chego lá, ele está de decúbito external já, quer dizer, ele já está deitado, né, com o peito para baixo, eu já sei que ele está na segunda fase, né? Ainda pode ter tetania? Pode. Ainda pode ter excitação? Pode, mas ele já está de decúbito external. E aí, se ele já está de decúbito external, lógico, eu vou ver o porquê que ele realmente entrou em hipocalcemia, né? Do pós-parto, uma questão nutricional, uma questão de verminose também pode ser. Mas aí eu vou analisar a escória corporal, tudo mais. Excesso de gordura. E aí eu vou ter uma ação um pouco diferente, né? Aí eu já preciso que haja uma melhoria de neurotransmissor, né? Porque ele já está em decúbito. Eu vou tirar ele desse decúbito external. Não se deve tratar ruminante deitado. É um outro procedimento, né? Uma rotina que a gente tem que ter. A providenciar ele ficar em pé logo. E se não ficar? Aí a gente coloca, como o pessoal fala no interior, coloca nas alças, né? Tem vários tipos de alça, ou a gente leva para um local onde a gente possa botar duas traves, né? E bota ele em cima, sempre cuidando para que ele não fique com escaras, né? Protegendo aquelas traves com panos e e espumas, couro, para que aquele local não fique ali fazendo uma escara, né? Ou a alça mesmo, corda, amarrando num galho de árvore ou numa mão de força, né? Alta para que essa vaca fique em pé. É importante a gente tirar ela de decúbito, tanto fase external como decúbito lateral. O external, menos mal, ainda pode esperar um pouquinho, mas a gente tem que botar ela em pé. Eu posso entrar logo com a hidratação, né? E aí, gente, uma hidratação bem agressiva, abre aquilo ali até ela urinar. Depois que ela começar a urinar, aí assim a gente vai colocando tantas gotas por minuto. E quando a gente entrar com cálcio, aí sempre se lembrar de que o cálcio tem lá suas restrições. Então, e que tipo de cálcio eu vou entrar? É importante que tipo de cálcio eu vou entrar. Beleza? E aí, se eu chegar de decúbito lateral, eu já sei que o negócio está bem difícil, né? Está bem difícil mesmo. Aí eu tenho que entrar com uma terapia bem mais forte, né? E talvez entrar até com um aporte de cálcio com a maior quantidade por tempo, né? A gente trabalha com quantidade por tempo, mas eu não gosto de passar receita de bolo. É tantos por tanto, tantos por tanto, porque a pessoa pode fazer e se dar mal. Mesmo porque a gente, quando administra cálcio, a gente tem que ir controlando a frequência cardíaca, respiratória e cardíaca, certo? É importante isso aí. Então, para isso que a gente faz o cálcio. Então, os dados da anamnese, a evidência de sinais clínicos e a resposta ao cálcio intravenoso. Isso é importante, né? A anamnese é importante. Eu cheguei, às vezes eu tenho que atender logo o animal, mas eu já
mesmo que eu tenha que atender, logo que eu vejo que ele está naquele quadro já de decúbito lateral, eu vou fazendo a anamnese concomitantemente, né? Meu amigo, traga um soro aí, tal coisa. Quando é que ela começou quando é que ela caiu? Quando é que você viu que ela estava com hipocalcemia? Que dia ela pariu? Qual foi o horário que ela pariu? Né? O parto foi bezerro grande, ela come silo, ela come feno. Eu tenho que sair colhendo dados na minha anamnese, às vezes, e fazendo um atendimento concomitante. Porque muitas vezes eu não tenho tempo de fazer uma anamnese com mais calma, né? Lógico, se eu encontrar o primeiro quadro descrito, eu tenho mais tempo para fazer uma anamnese mais detalhada. Mas se eu chego e está já na decúbito lateral, eu já vou fazendo uma anamnese, já vou entrando com uma terapia de suporte, né? E essa hidratação, ela tem a importância de sequestrar toxinas e tantas outras substâncias, né, que vão impedir a absorção de cálcio. Então, eu vou fazer com que esse rim também ele funcione, e aí eu vou devagarzinho hidratando ela, e aí vou começar o aporte de cálcio. Nessa anamnese, eu vou também já fazendo as constantes fisiológicas, sinais clínicos, fazendo beliscamento de pele para ver o tempo de retorno, para ver a hidratação, né? Olhando mucosas para ver se estão avermelhadas, cianóticas, se estão anêmicas, se existe alguma presença de secreções pulmonares, né? A auscultação, e aí eu começo. Gente, a gente tem que pensar em tudo. Os quadros, às vezes, vêm conjugados, né? Então, a gente vai pensando em tudo. E aí eu começo a fazer o cálcio intravenoso. Diagnóstico diferencial: toxemia grave, mastite grave, peritonite, injúria física, lesão do obturador, quedas, acidose ruminal, né? Tudo isso a gente pode fazer como diagnóstico diferencial. E aí, alguns tratamentos são indicativos, gente. Cuidado, não vou fazendo tudo de uma certa forma e achando que todo caso vai ser esse tratamento, mas é um indicativo de tratamento, né? O borogluconato de cálcio, né? A gente usa muito o boro, porque ele é um veículo muito bom. Fósforo ou magnésio, ou fósforo, borogluconato de cálcio com fósforo ou com magnésio. De 1 a 2 ml por quilo de peso vivo, intravenoso, lentamente. E aí eu posso usar glicocorticoides, né? Eu posso usar a dexametasona, que é o que eu tenho... eu gosto mais da dexametasona, eu acho que ela tem uma ação melhor. Intramuscular ou intravenoso, 20 miligramas. Hidrocortisona, 100 a 200 miligramas, intravenoso ou intramuscular. Prednisolona, 50 a 200 miligramas também. E flumetazona. A flumetazona também tem uma boa ação, mas para você achar flumetazona no mercado, não é muito fácil, né? Então, a dexametasona, ela é de fácil acesso, ela é barata, né? É tranquila a aplicação e ela tem uma ação muito boa. Eu acho que a dexametasona, principalmente ela conjugada com B12 e cobalto. Eu acho que nesse ponto, quando a gente faz essa conjunção, a gente tem uma resposta melhor neuromuscular, né? Na tonacidade, inibe um pouquinho a tetania, né? Para que não se chegue a um quadro de tetania, e a inibição da produção de ácido lático também. Então, esse é um dos tratamentos que a gente preconiza, né, para hipocalcemia pós-parto.
Resposta do tratamento. Aumenta o apetite por 18 a 24 horas. Os corticoides, de uma certa forma, além de reter líquido, eles aumentam bastante o apetite. Diminui a produção de leite, né? Porque impede a captura de glicose pela mama, né? A maioria dos corticoides, eles vão ter o sítio de competição de receptores para ocitocina bloqueado, né? E prolactina também. Eles são feedback negativos. Estimula a atividade glicogênica, né? Estimula a mobilização de aminoácidos precursores de glicose e diminui a capacitação de glicose pelos tecidos periféricos. Bom, aí eu posso administrar, nesse caso, né, uma tiamina, 4 gramas dia, intramuscular, por 5 dias. Né? Que aí eu vou dar um estímulozinho de apetite e melhorar. A tiamina tem uma correlação muito grande na melhora da absorção de cálcio. E uma ação antineurítica, né? Ela vai inibir esses sítios de dendroaxônio, onde tem as sinapses, de se polarizar, né? Se ele se polarizar, ele começa a causar tetania. Então, a tiamina ela tem essa função, né? E nessa quantidade aqui, nessa injeção, como tratamento suporte. Eu digo até que a tiamina nem é tratamento suporte, que ela faz parte do tratamento, mas muitos consideram como tratamento suporte. Ela é importantíssima nesse ponto aí para ser administrado. Está aqui uma vaca, né? Hipocalcemia pós-parto. Agora, assim, vou fazer 1 minuto de silêncio. Essa hipocalcemia pós-parto, essa vaca nem está em um score corporal baixo, né? Aí está sendo administrado no campo mesmo, né? E tem um pastejo, e eu não sei se depois... eu queria que alguém levantasse a mãozinha se sabe que tipo de pasto é esse. Você vê o quanto é importante a gente saber. Tem alguém que levanta a mãozinha para saber que tipo de pasto é esse? Está tão fácil, gente. Oh, meu Deus. E tem gente aqui que fez agroecologia comigo, viu? Eita, ninguém levantou a mão. Quem não levantou a mão, mas que sabe, abre o microfone aí e fala que tipo de pasto é esse. Que gramínea é essa? Eu estou aceitando até chute para eu não ficar triste. Estou vendo aqui uma opção de gente. Estou correndo aqui a lista dos presentes. Uma opção de gente que fez agroecologia. Gente, e essa hipocalcemia está muito ligada, porque ela estava no score até bom. Essa hipocalcemia está ligada a 2 coisas aqui. Uma, eu vou dar a dica a vocês, porque vocês não estão enxergando e não podiam adivinhar, né? Essa vaca, ela estava comendo sal mineral de péssima qualidade, muito embora estava nesse pasto aí bom, né? Com muita comida, né? Dessa gramínea aí. Mas a mineralização dela estava horrorosa. Um sal de 40 gramas de fósforo. Uma vaca dessa estirpe, ela não pode comer um sal, principalmente prenha, amojando para parir. Não pode comer um sal de 40 gramas de fósforo por quilo, né? Então, a mineralização aí foi crucial. Mas o que agravou ainda mais foi esse tipo de pasto, que ele tem um desequilíbrio muito grande. Ninguém levantou a mão, ninguém... Vocês estão me ouvindo, gente? Pelo amor de Deus. Tá ouvindo ou eu estou dando aula para ninguém? Alguém se manifesta aí, só para eu saber se está ouvindo. Eu estou ouvindo, professor, mas para mim não aparece o slide.
Ô, Carla, que pena. Tá, esse slide está lá no nosso encontro, viu? No aula. Tá bom? Se Tá puder bom. ter acesso, ótimo, filho. Gente, eu sei que a gente já está nessa última aula, mas na maioria das vezes, não vou dizer todas que eu não me lembro. Esses slides estão lá no aula. Beleza, Carla? Obrigado, filha, pela sua participação aí. Tá, gente, então, para não delongar mais, isso aí é milheto. Ah, eu ia falar. Está parecendo com milheto. Ah, pois é. Ô, Mon, você era obrigado a saber, viu? Sua região tem muito milheto. Tem, meu pai planta. Mas eu fiquei assim, Flávio, eu conheço, né? Pois é. Essa região tem muito milheto mesmo. Então, o pessoal lá planta, faz pastagem, faz silo de milheto. O milheto, ele tem um desequilíbrio calcifósforo muito grande, né? Então, assim, eu preciso ter um sal mineral de boa qualidade, aí tem um rendimento bom. E, geralmente, como está aí pendoado, né? Está emitindo a semente, ele aí tem uma correlação de fibra muito alta, né? Geralmente, a gente bota para pastejar no milheto quando ele ainda não pendoou. E se ele pendoar desse jeito aí, ele tem uma correlação de fibra muito alta e tem até um bom valor energético, mas aí ele peca no mineral. E com um sal de 40 gramas de fósforo, a exigência de uma vaca dessa é complicada. Né? Uma vaca girolanda, uma vaca boa, né? de boa qualidade. Mas beleza, Momon, boa participação. Realmente é o milheto, pessoal. Isso aí é o milheto. Ele tem esse desequilíbrio, mas quem souber manejar ele, você consegue ganhos muito bons, tanto na produção de leite como na produção de carne, né? Gente, a mineralização no Brasil ela é muito mal feita, né? Nós temos, sei lá, muitas fábricas, como é que chama? Clandestinas de sal mineral, muitas. Poucas fábricas de sal mineral balanceiam o sal mineral com qualidade, né? E isso é um dos grandes problemas, talvez um dos maiores problemas que a gente tem na pecuária em termos de nutrição, é o desequilíbrio de sal mineral. Na verdade, a gente precisava de um sal mineral por região, né? Que o sal mineral produzido naquela região analisasse a forragem, analisasse a terra, e aí, a depender da produção, indicação de um sal mineral de alta qualidade. Mesmo porque, por exemplo, cálcio e fósforo são macro, mas existe uma porção de microelementos também que tem correlação positiva e negativa com o aproveitamento do cálcio. E isso é importante para a gente ter a ideia do que fazer e como fazer. Lógico que a gente vai botar o sal mineral mais próximo do que aquela região precisa, né? Aqui uma outra hipocalcemia, né? Pós-parto, também já está de decúbito lateral, né, pessoal? Se a gente for olhar do lado esquerdo, tá vendo? Repare que essa daqui está de decúbito external, certo? Aqui é o dorso longo do animal, e ela está de decúbito external. Essa ainda tem uma probabilidade melhor de tratamento, né? Um prognóstico melhor. Essa a gente já está vendo a tetania dela dos posteriores, né? As pernas bem esticadas, e ela de decúbito lateral, tá vendo? E geralmente é o que eu lhe falei. Vocês já estão vendo a segunda foto do lado esquerdo. Se vocês forem pegar uma opção de fotos e pesquisar as fotos de hipocalcemia pós-parto, a maioria você vai ver de decúbito lateral esquerdo. A maioria você vai ver de decúbito lateral esquerdo, né? E aí essa aí já está entrando em tetania. E aí com a tetania você não tem ejeção de leite,
aí pode vir uma mastite secundária, pode causar secreção, né? Essa é o prognóstico é mais reservado. Essa daí o prognóstico é mais reservado. Algumas ervas daninhas também, viu? Elas podem causar, né? Ajudar nessa correlação, né? Tem aqui uma pergunta de Stefânia. Professor, a hipocalcemia pós-parto tem uma relação bem próxima com a retenção de placenta? Não diria bem próxima, mas tem uma correlação alta, né? Alta, vamos dizer assim. Sim, a hipocalcemia pós-parto, né? Faltou cálcio, diminuiu a contratilidade do útero, diminuiu as substâncias que vão fazer o descolamento, né, dessa placenta, já que a placenta de ruminante ela é cotiledonária, né? Então a gente tem carúncula e cotilédono. A carúncula está lá na parte uterina e o cotilédono na parte placentária, né, no âmago. E aí você vai ter, para que haja essa junção de carúncula com cotilédono, forma uma estrutura chamada placentoma ou placentônio, né? É onde há a troca de nutrientes e de substâncias para formação, nutrição, proteção do feto. Bom, aí vai haver essa retenção, porque vai dificultar o descolamento da carúncula do cotilédono, havendo a retenção de placenta, né? Sim, sim. Geralmente, quando eu tenho uma hipocalcemia, eu tenho uma retençãozinha de placenta. Geralmente, viu? Não é toda vez, mas geralmente eu tenho. Boa pergunta, Stefano. Bom, prevenção. A partir de estudos, né, realizados para compreender a hipocalcemia, né, pós-parto, foram geradas medidas eficazes para prevenir essa enfermidade. Basicamente, as medidas preventivas estão concentradas no oferecimento de dietas aniônicas, nas últimas semanas que antecedem o parto, quer dizer, com muitos ânimos, né? Está lá em nutrição. Quem não sabe, recorre lá. O que é uma dieta aniônica? Certo? Deve-se evitar oferecer, no mês que antecede o parto, alimentos com muitos cátions, né? Em especial aqueles com mais de 40 microequivalência por quilo, cama de frango e feno de alfafa, né? Por incrível que pareça, feno de alfafa é bastante catiônico, né? Então, e quando a gente fala assim, eu não posso dar o feno de alfafa? Pode. E cama de frango hoje é proibida. Entre proibido e ser oferecido, a distância é grande. Ainda tem alguns pecuaristas que trabalham com cama de frango como base de nutrição, né? Ora, ele está correndo vários perigos e levando a população a correr perigo também, né? Por causa do mal da vaca louca. Mas o feno de alfafa, ele se for oferecido, né, no final da gestação, desculpem, na última semana, ele deve ser oferecido em quantidade de 30% a 40% da dieta, né? O resto gramíneas de alta energia, né? Que contém bastante cálcio. E aí vocês devem pesquisar isso aí. Por que eu devo ter uma dieta aniônica e não catiônica, né? A gente está falando de valências. Acredita-se que os prejuízos causados por essa enfermidade em condições nacionais ultrapassam as casas do 20 milhões de dólares anuais, né? Isso é uma estimativa, né? Só com medicamentos para o tratamento da hipocalcemia, estima-se que sejam gastos acima de 10 milhões de dólares. Atualmente existem no mercado
35 a 38 produtos para tratamento dessa enfermidade. Vacas acometidas diminuem em cerca de 60 quilos em sua produção leiteira, né? Durante toda a lactação. Lógico que 60 quilos durante toda a lactação. Perdem cerca de 15 quilos de peso vivo dia, pode chegar até dia, e têm menor vida reprodutiva e produtiva, né? Eu acrescento aí, reprodutiva e produtiva, sendo descartadas mais precocemente que vacas que não apresentam a enfermidade, principalmente pelo que Stephanie, não sei, ela perguntou aí. Gente, quando eu tenho uma retenção de placenta, e se eu não detectar, às vezes eu não detecto. Eu posso ter uma metrite tamponada, né? E isso vai me causar prejuízo, vai me causar dificuldade em retorno de cio pós-parto, né? Vai, às vezes, colocar a vaca subfértil ou infértil, diminuir a eficiência reprodutiva desse animal, pode causar infecções secundárias, né? Sepsemias. Então, tudo isso pode vir a contribuir para que essa vaca que entrou em hipocalcemia, ela dê todo esse tipo de prejuízo. Fora o que a gente chama de lucros cessantes, né? Tá, ela deixou de produzir 60 quilos, isso é um prejuízo. Quanto ela poderia produzir, quanto valeria esse 60 quilos, né? Então, o prejuízo de não ter 60 quilos e o prejuízo de deixar de ganhar 60 quilos. Tá aí vacas com bom score corporal, né? De pós-parto, pastejando cost-cross, isso aí é uma gramínea de alto valor nutritivo, né? Vacas que são acompanhadas por sistema de leitura nos colares, né? Sistema de código de barras. Elas são acompanhadas do sistema de código de barras, né? Holandesas, linhagem belga. Elas são um pouco mais baixas, um pouco menores, mas são excelentes, bastante eficientes na produção e na reprodução. Gente, perguntas. Boa noite. O fornecimento de sal mineral de boa qualidade para vacas secas ou no terço final da gestação? Pode auxiliar na prevenção da hipocalcemia pós-parto? Bom, sal mineral para vaca seca. Tá. Entenda o seguinte, Guilherme, vaca seca é aquela vaca que não está prenha, né? Então, o que a gente considera a vaca não está prenha? E não abrange essa condição de pós-parto. Mas no pós-parto ela não está prenha, concordo. Mas isso é uma condição intermediária, é logo pós-parto. Tá. Sal de qualidade. Vamos colocar uma margem de qualidade. Se eu tenho vacas leiteiras, né, de 10 quilos para cima, qualquer sal abaixo de 80 gramas de fósforo, né? Eu estou falando fósforo porque é uma referência para a gente. E com um balanceamento de 2:1, ele não vai atender às exigências de uma vaca de leite de 10 quilos acima. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 80 de fósforo a 120, né, gramas de fósforo por quilo. Né? Então, isso auxilia a prevenir, lógico, se eu dou um sal
de boa qualidade, né? Dentro dos parâmetros de vaca. Porque esse sal, eu tenho que dar sal para a vaca prenha, né? Tá. Tem esse sal específico, professor? Tem. Mas eu posso usar o sal de alto teor de fósforo, de fábricas idôneas, né? Eu não vou fazer propaganda aqui, mas vocês têm que usar de fábricas idôneas, né? Sal de qualidade, sal mineral de qualidade, certo? Sim, na verdade, ele tem uma correlação também com pastagem. Vocês viram ali que aquela pastagem de milheto também não ajudava, além do sal mineral. Mas quando eu tenho uma pastagem dessa daqui, suculenta, apesar de ser uma gramínea baixa, corte cross é uma gramínea baixa, mas ele tem um poder nutricional muito bom. A cada quilo, ele tem um teor de proteína maior do que muitas outras gramíneas, né? A cada quilo consumido. Então, a proteína, o cálcio desse tipo de gramínea em solos bons, né? Porque a gramínea retrata a qualidade do solo, ele vai oferecer a ela, sim, um aporte de minerais e nutrientes de qualidade. Mas não existe local hoje no Brasil que eu diga assim, não precisa de mineralização. Todos eles precisam. Mais perguntas? Vamos lá. Mais perguntas? Gente, tá bom. Então, se a gente não tem mais perguntas, eu já passei para a Tayara, mas eu vou só reafirmar que... Opa, parece que tem mais uma pergunta. Deixa eu olhar aqui no chat. Ixi, qual é o caso? Qual foi o caso aqui? Se a vaca apresentou hipocalcemia após parto, seria mais indicado em relação ao bezerro oferecer um colostro proveniente de banco de colostro ou poderia ofertar o dessa vaca? Bom, um dos procedimentos que a gente tem uma vaca dessa de hipocalcemia pós-parto, se a gente tem um bom tratador, ele com certeza ele vai tirar esse leite logo, né? Ele vai tirar esse colostro logo, né? Ele vai tirar com a preocupação de ficar com esse colostro, porque não vai interferir tanto na qualidade do colostro, né? E é importante a gente ter ele. Vai depender do nível de que hipocalcemia eu encontrar lá, né? Mas, concomitantemente, é um dos procedimentos que a gente até não falou aqui, achou lá, está em decúbito, está em coisa, meu amigo, vai tirando esse colostro aí. A depender de que fase esteja e de como você tem lá mão de obra para lhe ajudar, eu nem vou aproveitar, vou jogar fora, né? E vou dar colostro de outra vaca ou de um banco de colostro. Mas não tem nada assim que desabone a usar esse colostro. A não ser que ela já esteja numa fase bem adiantada, eu chegue lá, esse Uber já esteja duro, né? Aí já tem bastante toxina, né? Porque acaba produzindo endotoxinas. Aí eu vou desprezar esse colostro. Mas se eu cheguei, está no iniciozinho, a vaca está começando a deitar, agora, ó, apeia ela aí, tira logo esse colostro aí,
de uma maneira higiênica, é lógico, e bota para o bezerro aproveitar, certo? Não tem problema nenhum. Mas lá já na fase 3, na fase dela caída, é melhor tirar esse colostro. E gente, não custa nada pegar um baldinho, tirar de forma higiênica, botar o cara para lavar a mão, porque às vezes não, muitas vezes, tira o colostro aí, o cara tá com aquela mão suja, aí vai, tira o colostro e provoca uma mastite, né? A gente tem que se lembrar de detalhe, médico tem que lembrar de detalhe. Amigo, lava a mão ali com sabão de coco mesmo, sei lá, bota um pouquinho de água sanitária na água, lava aí, desinfeta um pouquinho o peito dessa vaca aí, tira isso aí, que ela está em hipocalcemia pós-parto. Então, tira de forma higiênica para não produzir um terceiro problema, um segundo problema, né? Que seria uma mastite causada por uma tirada anti-higiênica, né? Então, sim, vai depender da fase. Se eu chegar lá na frente, estágio 2 ou 3, a depender, ou indo de 2 para 3, eu geralmente desprezo esse colostro por causa de muita endotoxina que é produzida, né? O que mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não tem mais pergunta? Geralmente, produção de vaca de leite bem organizada tem um banco de colostro. Mesmo porque tem algumas produções, né, alguns manejos que a vaca não vê nem o bezerro, né? Não vê nem o bezerro. E aí o banco de colostro é mais valorizado ainda, né? Mas nada, tá certo, pessoal. Então, ó, próxima aula, prova, né? Nossa provinha vai estar, beleza, 10 questões, mesmo esquema que a gente faz, né? Estudem unidade 3 e unidade 4. Segunda chamada, dia 25. Não é isso, Nizar? Acho que foi. Dia 25 já passei para a Tayara a segunda chamada também, né? Só falta eu definir a final, mas isso é porque ainda não liberou para mim para eu falar a final, né? Porque está ajeitando as datas, tá bom? Que mais? Eu acho que só. Viu? Uma boa semana para vocês, então.